E hoje aqui no nosso estúdio a presença da doutora Lindinalva Rodrigues Dalla Costa. Ela é promotora de justiça lá no Mato Grosso, em Cuiabá, e é titular da promotoria especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E também coordenadora do COPEVID. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A senhora explica um pouquinho o que é o COPEVID, doutora? É uma Comissão Nacional de Promotores da Violência Doméstica do GNDH, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, e do CNPG, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Então, a COPEVID tem promotores do país todo, de todos os estados e também do Distrito Federal. Doutora, é uma forma de vocês se reunirem ali, trocar experiências? Exatamente, é uma forma de nós unificarmos entendimentos, nós fazemos enunciados, fazemos campanhas para a sociedade de uma forma geral, lançamos uma cartilha nacional da violência doméstica do Ministério Público. É um trabalho muito interessante feito pelo Ministério Público brasileiro. O que é interessante também é que são culturas muito diferentes, né? Pessoas que vêm de regiões muito diferentes uma da outra, né? Exatamente. Deve ser uma experiência única, porque vem gente do sul, do norte, do nordeste, do centro-oeste, né, doutora? Exatamente. Nós vemos estados mais avançados nessa área de combate à violência de gênero, enquanto outros ainda estão se adaptando a essa realidade, né? Mas nós sabemos que a Lei Maria da Penha veio para ficar. Nós tivemos recentemente a decisão do Supremo declarando a Lei Maria da Penha como completamente constitucional nos pontos em que seria supostamente controvertidos, né? Dizendo que a ação penal é pública incondicionada, ou seja, que o Estado, o Ministério Público, pode e deve promover a ação penal nesses casos, que isso não é um problema doméstico para ser resolvido em casa, né? Que é um problema sério que deve ser resolvido perante o judiciário também, porque isso é uma forma de empoderamento dessa mulher agredida. Doutora, isso é uma vitória para o próprio Estado? Muito grande. Veja bem, eu fui a primeira promotora a aplicar a Lei Maria da Penha no Brasil, porque Cuiabá foi a cidade em que primeiro aplicou a Lei Maria da Penha no país, e a lei lá entrou em vigor. Nós começamos a aplicar no mesmo dia em que a lei entrou em vigor. Olha só a curiosidade. E nós percebemos que fazendo essa capacitação e palestra no país todo, a gente vê que as mulheres sempre apoiaram, a sociedade também, tanto que uma pesquisa feita no ano passado revela que a Lei Maria da Penha tem 80% de aprovação popular, mas quem resiste à Lei Maria da Penha são os operadores jurídicos, formados por pessoas ainda sem uma capacitação de gênero, pessoas muito preconceituosas também e que insistem em minimizar os casos de violência doméstica como se fossem casos sem importância. Uma banalidade, exatamente, né, querendo a todo custo devolver o problema para ser resolvido em casa, porque eles têm assuntos mais importantes para tratar. Então, nós ainda temos essa cultura. Até porque é uma classe muito masculina, né, muito doutora? Masculina, que acha que a mulher tem que se sacrificar para salvar o casamento, né? Então, se a mulher apanha e sempre apanhou, então tem aquela coisa de você minimizar, da mulher voltar para casa, né? Pensa bem se você quer prosseguir com essa ação, porque ele é o pai dos seus filhos. Então, todas essas cobranças que eram colocadas sobre a vítima, que hoje, com a decisão do Supremo, felizmente, não vai mais pairar sobre seus ombros, porque é o Estado que vai agir e não a mulher que deve definir. Mesmo assim, não foi unanimidade nessa decisão do Supremo, né, doutora? Mas foi bem maioria, né? Foi maioria. Graças a Deus foi maioria. Quase que uma unanimidade. Mas isso também é um grande feito, né, doutora? Muito. Foi uma luta histórica. As pessoas não imaginam como nós que atuamos nessa área desde que a lei entrou em vigor, como isso foi importante, né? Nós estamos lutando com isso desde o início, né? E sabemos como esse entendimento é importante para que os operadores jurídicos, dessa vez, eles vão ter que cumprir, né? É uma decisão que tem efeito ex-tunc, que retroage e que todos devem agora aplicar a lei e assegurar a essas mulheres a sua dignidade e garantir os direitos humanos dessas mulheres. Isso é muito importante para nós, operadores jurídicos dessa área. Doutora, e não tem classe social, né? Não tem. Essas mulheres, elas não são mulheres muito pobres ou muito ricas, ela não tem classe social, ela está infiltrada
na nossa cultura Na mesmo, nossa né? cultura, a violência é algo aprendido, né? Ninguém nasce violento, o homem não nasce violento e nós, mulheres, somos muito responsáveis também por essa violência, porque Que nós nós somos criamos, machistas, né? e criamos os homens de forma machistas, nós servimos, né, os nossos filhos, né? Estou falando de uma forma geral, as mulheres servem os filhos, mandam a filha passar a roupa do filho para ele poder sair. Estamos ainda com essa cultura preconceituosa e machista, e o homem que é criado dessa forma, ele cresce querendo ser servido. As mulheres sofrem. Ele é muito normal, né? Para ele é muito normal. O que vai acontecer quando ele se casar ou quando ele construir uma relação afetiva? Ele vai querer continuar sendo servido, não vai aceitar ser contrariado e, no mínimo sinal de contrariedade que existe em todas as relações, ele vai agir que forma? Ele vai ser violento. Por quê? Porque nós também ensinamos os meninos desde pequeninos a serem violentos. Quando o menino apanha na escola, o pai diz, você volta lá e bate, porque se você voltar para casa sem bater em quem te bateu, você vai apanhar de novo. Então, nós sabemos que os meninos também são vítimas dessa violência que depois... Então, tudo isso é muito cultural. E a Lei Maria da Penha, ela vem quebrar esse paradigma. Por isso é tão difícil, foi tão difícil no início, né, que os operadores jurídicos realmente aceitassem esses casos com a importância que eles realmente têm. Doutora, você vem falando e a gente pensa, estou até pensando aqui como mãe, como mulher, né? Já que essa é uma responsabilidade nossa também, né? Muito. Essas mulheres, quando chegam até uma delegacia, quando chegam até uma promotoria, buscando ajuda, ela tem essa consciência, doutora? Porque na maioria das vezes são mães também. São. Ela tem essa consciência de que ela também está formando outras pessoas, outros cidadãos? Ela tem consciência, no momento em que a mulher busca ajuda, ela dá uma resposta clara para o Estado que ela sozinha não está conseguindo resolver isso dentro de casa. Por isso, e quando a mulher busca ajuda, ela já está sofrendo essa violência há algum tempo. Por isso é fundamental que ela seja bem acolhida, bem recebida, que nós tratemos esses casos com a importância que eles realmente têm. Muitas dessas mulheres não têm consciência do seu papel como replicadora desses conceitos machistas e preconceituosos, mas elas estão fartas de apanhar quando elas procuram ajuda na delegacia de polícia, ou elas estão assustadas por conta de uma ameaça. Todos os dias se vê na televisão, em todos os locais do país, homens que matam as suas companheiras, né? De cada 100 mulheres assassinadas, 70 são mortas pelos companheiros e ex-companheiros. As mulheres estão tendo essa consciência de que a violência doméstica mata mais do que câncer e acidente de carro. Que horror. Existem essas campanhas e elas, de repente, elas deixam de minimizar e buscam ajuda. Mas quando elas realmente, quando ocorre o conflito, quando elas ainda estão com raiva do agressor, né? Por isso que antes a lei era, quando se permitia que elas voltassem atrás, era muito ruim, né? Porque estava se dando mais poder a esse abusador e novamente devolvendo o problema para ser resolvido em casa. Na verdade, era uma mulher acuada, né, doutora? Exatamente. Doutora, eu vou para um comercial rapidinho, a gente volta aqui para falar um pouquinho mais aí a respeito de nós, mulheres, né? Exatamente. Nós já voltamos, é logo depois dos comerciais, rapidinho.